Tiaguinho, tá gravando aí, Thiago. Pode começar a fazer a abertura aí. Fica à vontade. Ok. Boa noite a todos, boa noite às famílias da Cristo é Vida. A gente vai começar mais um culto da família, um culto em que há alguns meses nós estamos se adaptando à realidade de fazermos, né, online, mas a gente tem visto o quanto tem sido uma bênção, o quanto tem sido edificante, mesmo que distante, nós estarmos compartilhando, dividindo bênçãos e o quão Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que é João, o capítulo 15, do verso 1 ao 11. É uma leitura um pouquinho longa, mas sempre quando eu me recordo dessa leitura, é uma leitura que, apesar de ter um cântico dela, que eu acho muito bonito, e ela me ensina muito referente à questão de alegria. Onde eu estou colocando a minha alegria, né? É o que ele fala muito no verso 11. Só que a gente vai entender um pouquinho o contexto, então a gente vai ler do 1º ao 11. Então, se todos acharam, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós e podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, tem outra versão que esse 11 fala no contexto de alegria, né? Que a nossa alegria esteja no Senhor. Nós temos, eu acho que é o assunto que é a igreja como um todo, o mundo como um todo, as famílias como um todo têm se adaptado a essa nova circunstância, né, de vivermos situações diferentes pela pandemia, por uma restrição social, por muitas vezes por uma dificuldade, por situações em que acaba acontecendo num, em questão familiar, em questão de uma restrição por questão de renda, por várias circunstâncias que Deus permite. E nós vemos o quanto é importante que a nossa alegria ela seja inabalável. E a nossa alegria precisa ser o Senhor, porque Ele é inabalável. Se nós formos olhar para as nossas circunstâncias, para as nossas forças, quantas situações, né, nesse período pequeno aí que Deus tem permitido, muitas vezes nós olhamos e não vemos muitas vezes alegria nas nossas próprias ações. Mas quando nós olhamos para Cristo, que Ele nos mostra através de uma comunhão, através de uma vivência na palavra com Ele, a gente se renova, a gente restaura a alegria que nós precisamos ter a cada instante. Então, a palavra que eu trago a cada um, em que nós possamos estar crescendo como ramo, né? Como a palavra diz, nós possamos estar enraigados ao mastro principal, né? Ao pilar principal que é Cristo. Que Cristo possa estar fortalecendo cada família,
cada necessidade, cada anseio, e que a alegria ela possa ser abundante em cada lar, em cada família, e que a nossa igreja ela possa ser uma evidência de uma alegria onde esteja. E a igreja é cada um, não é somente a figura do templo, mas a igreja precisa ser todos nós. Que nós possamos entender esse nosso papel nesse momento também difícil e que nós possamos estar aprendendo cada dia mais a viver nessa dependência da alegria que devemos estar em Cristo. Que essa possa ser uma palavra abençoada no seu coração e que estaremos orando agora, colocando nossa vida, nosso coração diante de Deus. Amado e eterno Santo Deus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor está no meio de nós. O Senhor nos conduz, nos fortalece, nos restaura, Senhor, mediante a tantas circunstâncias desafiadoras que sabemos que são permissão do Senhor, mas, Senhor, nos renova a cada dia, sabendo que nós precisamos colocar o nosso coração diante da Tua presença. Esteja conduzindo nossos passos, as nossas decisões, que possamos ter um coração grato por tudo aquilo que o Senhor nos dá, que o Senhor permite, e que esse momento, Senhor, de reunião seja um momento em que nós possamos estar vivificando a Tua alegria, Senhor, em nossas vidas. Que a Tua palavra, que o Teu amor seja totalmente restaurado em cada circunstância que precisamos restaurar. Nos abençoa, nos guia, faz com que cada coração seja, Senhor, alimentado conforme a necessidade que cada um precisa de ouvir a Tua palavra. Nos fortalece como igreja, como irmãos, e que a necessidade de cada um seja a necessidade da Tua igreja. Nos abençoa e abre nossos corações à Tua palavra que vai ser dada no decorrer desse. Nos orienta e nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Louvor. Boa noite, irmãos. Todo mundo me ouvindo? Esse cântico aqui foi interessante porque a gente escolheu e a mulher sempre tem uma percepção muito melhor do que a dos homens, né? Tem dessa, é fato. E a gente ia analisando aqui o cântico, ela viu como se a gente não para analisar bem, o título do cântico já diz, né? O que eu estava raciocinando, o que ela pensou, na verdade. São perguntas que o autor faz, né? Em cada estrofe, ele faz uma pergunta, ou, na verdade, ele afirma a ignorância dele em um determinado assunto, mas uma coisa ele tem convicção, ele fala, né? Ele repete no coro, né? Na vez que ele repete aqui o refrão, sempre ele fala, mas eu sei em quem tenho crido. Ele não sabe porque de Deus, né? Porque o amor de Deus, ele ignora como o Espírito convence ou nos leva a entender o Evangelho. Ele não sabe o porquê do mal ou bem. Essas coisas assim não tão profundas ou até filosóficas às vezes, mas ele tem uma certeza bem, bem forte no coração dele, no Deus que ele tem crido. Nas situações que a gente vive na vida, eu acho que o diferencial da minha vida e na sua vida tem que saber que a nossa vida ela é regida por um Deus que é fiel e que ele vai cumprir todas as promessas dele. Vivemos nesse período, né, da pandemia e muita incerteza, muito medo, mas eu falo para você e falo para mim também. O que nós temos que nos diferenciar do mundo lá fora é a certeza que o nosso tesouro, como diz aqui, né, está bem guardado. Nós temos a nossa salvação guardada em Cristo Jesus. Eu e você
nós já passamos da morte para a vida, né? Nós temos a certeza de um dia estarmos com Deus nos céus, gozando, como o Tiago ressaltou no versículo, né? Essa alegria que só encontramos em Jesus Cristo. Eu quero que você reflita nessa canção, nesse cântico, por mais que você tenha algumas dúvidas, né, sobre o que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco, a certeza que tem que estar na nossa vida é: eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar minha vida, a sua vida, nas mãos dele. E isso tem que nos levar cada dia mais a louvar esse Deus e nos rendermos aos pés dele. Amém? Vamos cantar e louvar a Deus, mano. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence do mal, revela Cristo, verbo seu, consolador real. Eu tenho crido, estou bem certo, é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei que mal homem é destinado a mim, e maus ou altos dias vem até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, vai ser que meu Senhor virá pra glória que me tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Daí. Amém. Pastor? Conseguindo liberar, pastor? Ok. Pronto. Estão me ouvindo bem? Amém, né? Ok. Então, irmãos, eu quero continuar compartilhando com vocês ainda um pouco lá de Tiago, a carta de Tiago, e eu vou ler alguns versículos aqui e também compartilhar ainda sobre o servir, né? Sobre essa parte tão importante da nossa vida cristã, que é servir. A última vez que eu compartilhei com vocês foi no domingo, e uma das perguntas que eu falei no final é o que atrapalha, o que impede a gente de servir. E aqui nesse texto de Tiago, ele vai falar sobre uma das dificuldades que as pessoas têm em servir, uma das barreiras, uma das coisas que atrapalham para que nós sirvamos uns aos outros. Tiago, eu vou ler no capítulo 2, tá? Nós vamos ler ali até o versículo 9, tá? Versículo 9, só que eu não vou ler todo de uma vez, nós vamos ler por parte e
falando alguma coisa sobre cada uma dessas partes, tá bom? O versículo inicial, o primeiro versículo, capítulo 2 de Tiago, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu não sei se vocês estão acompanhando com alguma outra versão da Bíblia, que porventura tenha uma palavra que não seja acepção, né? Pode ter uma outra palavra aí diferente. Mas esse é o assunto, é a acepção de pessoas. É quando não só nós discriminamos, mas quando nós rotulamos. Tá? A ideia original dessa palavra acepção é a ideia de você conhecer alguém, olhar para alguém e você já dizer, sem você saber, você dizer, essa pessoa ela é assim, né? Ela é desse jeito. Então, você está fazendo esse tipo de acepção que aqui está falando. E essa acepção de pessoas é algo que impede de nós servirmos, é algo que atrapalha, tá? Para que a gente tenha um coração e mãos de servos, né? Para que nós sejamos servos, essa acepção de pessoas. Por isso, Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai, então, trabalhar esse tema para que a igreja aprenda, tome cuidado e saiba dirigir a sua vida nesse processo da acepção de pessoas. Então, o versículo 1 ele é introdutório. Já os outros versículos, do versículo 2, o 3 e o 4, tá? Tiago coloca um exemplo, né? Ele usa um exemplo para que os irmãos entendam do que ele está falando. Então, vamos olhar o versículo 2, 3 e 4, que trata do exemplo, o exemplo de acepção de pessoas, tá? Diz assim: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem o trajo de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, todos tomados de perverso pensamento? Então, ele faz como uma pergunta no final. Então, ele usa aqui um exemplo. Ele fala: irmãos, vocês querem um exemplo, né? É quando nós honramos alguns pelo que eles têm como aparência. Talvez aqui nós fôssemos... temos que admitir que faz parte da nossa vida esse coração, né? O versículo 4, na parte final, ele fala assim: perversos pensamentos, ou seja, nós todos temos um coração que nós podemos fazer essa discriminação. Samuel era um profeta, um juiz, uma pessoa muito importante, um sacerdote. Ele acumulou, né, 3 funções em um só homem. Era um homem de Deus que desde menino ouvia a voz de Deus. Mas lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus manda ele ir à casa de Jessé para ungir um novo rei sobre Israel, e ele se depara com aqueles primeiros filhos de Jessé, os mais velhos, né? E alguns já eram militares. Ele fala: é esse o rei, né? Deve ser esse. E, no entanto, Deus falava para ele: não é esse, não é esse. Até que acabaram-se os filhos, mas ainda tinha um pequeno, né? Um ruivozinho que estava lá no campo, que era Davi. E quando ele chegou, ele era o menor de todos, né? Ali. E Deus, então, ensinou Samuel com uma frase, né? O homem vê a aparência, porém Deus vê o coração. Deus vê o coração. É muito difícil nós sairmos da aparência e olharmos para as pessoas reconhecendo elas internamente, né? O coração dessa mãe, desse pai, desse filho, dessa filha, desse homem, dessa mulher, desse patrão, desse empregado,
o coração das pessoas. Mas é lá que nós devemos realmente chegar, a olhar além da aparência. E aqui, Tiago, ele chama atenção, usando como exemplo, ele fala, se entrar alguém na igreja com um anel de ouro, né, bem vestido, a gente pode dar um outro tratamento. Se Tiago fala isso aqui, ele fala sobre a sinagoga, né? Se ele fala, usa como exemplo, é porque isso existia mesmo, isso era verdade, isso acontecia mesmo. E nós, no nosso coração, corremos também esse grande risco de, segundo esse exemplo que Tiago coloca aqui, também nós olharmos para as pessoas e honrarmos elas ou desprezarmos elas, fazermos discriminação por conta da sua aparência. E aí a Bíblia quer nos ensinar, porque muitas vezes nós não servimos aos outros, nós não fazemos o bem, porque nós já rotulamos, nós já fazemos uma imagem no nosso coração, na nossa mente, de determinadas pessoas. Então, esse versículo até o 4, ele usa apenas como exemplo. Já no versículo 5, vamos ler. Diz assim, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Agora, Tiago, ele vai falar, Deus não faz acepção de pessoas. E se nós olharmos, pegarmos essa palavra, acepção, procurarmos uma chave bíblica, nós vamos encontrar vários versículos que dizem que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não vê como um homem vê. A Bíblia quer deixar bem claro que Deus ele não faz acepção de pessoas. Tiago, quando introduz esse assunto, acepção de pessoas, ele vem logo e diz, olha, Deus não fez acepção, Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque ele escolheu pobres para serem ricos na fé e deu um reino eterno a essas pessoas. Se nós pegarmos alguns homens e mulheres, personagens da Bíblia, que Deus escolheu, nós vamos ver muitas fraquezas neles, muitos pecados, muita debilidades que talvez se nós fôssemos escolher, nós não escolheríamos essas pessoas para as funções que Deus mesmo escolheu. Nós não íamos escolher um traidor para ser discípulo, né? Alguém que nega para ser discípulo. Nós não iríamos escolher alguém que duvida, alguém que é fraco na fé para ser um discípulo. Não íamos escolher um adúltero para ser um rei em Israel. Não iríamos escolher uma prostituta para entrar na linhagem do Messias prometido, como foi Raabe. E tantos exemplos de pessoas que falharam, mas Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, se Deus fizesse acepção de pessoas, nós mesmos estaríamos condenados. Nós mesmos não seríamos escolhidos por Deus. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele não faz acepção de pessoas. E aqui nós aprendemos com isso uma grande lição, né? Porque se eu sigo ao Senhor, se eu amo esse Deus, se eu quero obedecer esse Deus, eu tenho que tomar cuidado com o meu coração para não fazer essa acepção de pessoas, porque isso me impede de servir. Isso me impede de servir. Deus não faz acepção de pessoas. Porém, versículo 6, veja lá comigo, 6 e o 7. Olha quem faz acepção de pessoas. Entretanto, versículo 6, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Ele diz aqui, Tiago diz aqui, observem quem menospreza vocês, cristãos.
se nós olharmos para o primeiro versículo, veja lá, o primeiro versículo de Tiago, lá, capítulo 1, versículo 1. Nós já lemos várias vezes, talvez alguém até já memorizou de tanto eu ler, né? Diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Aqueles irmãos para quem Tiago escreveu, eles foram maltratados. Eles foram rejeitados. Esses irmãos, eles sofreram acepção. E aqui, Tiago, ele vai dizer, olha, essas pessoas, elas fizeram acepção com vocês. E aí, vocês vão fazer o mesmo com os outros? Fazer acepção não faz parte do povo de Deus, faz parte do mundo. Fazer acepção de pessoas não é cristão. Não é cristão. O mundo, a carne, naturalmente fazem acepção, né? O coração fervilha, né? A gente olha, a gente rotula, a gente se afasta, a gente não serve, a gente cria barreiras. Isso tudo é consequência do pecado, que, por sinal, é o próximo ponto aqui. Então, primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Segundo lugar, o mundo faz acepção de pessoas. E nós não devemos nos enquadrar. Paulo, lá em Romanos, fala, não vos conformeis com este mundo, né? Com este século. Então, longe de nós esse coração, essa mente, né? De fazer acepção de pessoas e não servir. Versículo, então, 8. O 8 e o 9, tá? Se vós, contudo, observai a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Então, vamos parar nesse ponto aqui. Em primeiro lugar, nós vemos quem é que nos adverte. Como nós somos corrigidos. Quem é que nos ajuda a voltar para o trilho? Quem é o instrumento de Deus para nós não fazermos acepção de pessoas? Qual é o instrumento de Deus? É a lei régia, é a Escritura, é a palavra de Deus. Logo, quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, mais eu vou amar o próximo, mais eu vou deixar de viver de acordo com o mundo e fazendo acepção de pessoas. Porque a palavra de Deus é quem nos orienta a amar e a viver de acordo com o mandamento de Deus. Agora, essa mesma palavra de Deus, também ela diz que quem não cumpre essa palavra, transgride. É pecador. É declaradamente transgressor. É declaradamente pecador. Cometeis pecado, diz lá no versículo 9, como transgressores. Então, a palavra de Deus ela diz claramente que fazer acepção de pessoas é pecado, é transgressão, é falta de amor. A lei régia, ela é quebrada. Quebramos a lei régia quando fazemos acepção de pessoas. Então, o que nós aprendemos até aqui é o seguinte. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos acolhe. Ele nos acolheu a todos nós. E devemos, por isso, ter uma gratidão imensa. Segundo lugar, nós vemos também que quem faz acepção de pessoas é o mundo. São os gentios, que inclusive fazem isso com o próprio povo de Deus, aqueles dispersos. Em terceiro lugar, nós vemos que a Escritura, ela nos ensina que nós devemos amar e ela nos ensina que quando nós fazemos acepção, nós estamos pecando. Então, a Escritura nos corrige e também nos orienta. Ela nos diz o que deixar e o que fazer. Ela diz para nós despojarmos e revestirmos, né? Deixando de fazer acepção e amando
as outras pessoas. Então, esses são os princípios gerais que nós vimos aqui. Mas eu quero fechar, a nível de princípio geral, com um outro versículo, num outro livro, em Romanos, tá? Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Pode procurar aí na sua Bíblia. Agora não é Tiago que está falando, agora é Paulo, né? Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler apenas um versículo, tá? O versículo 7. Diz assim na minha versão, Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, assim como o Senhor perdoou os nossos pecados, assim como o Senhor nos acolheu, não se separou, né? Não nos excluiu, nos aceitou, nós devemos também começar entre nós mesmos, como igreja do Senhor. Não devemos seguir o exemplo do mundo. Se nós temos um coração que ama, um coração obediente à palavra, um coração que segue os padrões do próprio Deus e que acolhe, nós não vamos fazer acepção entre nós e vamos ter liberdade para servir uns aos outros. Então, que Deus realmente nos ajude dessa forma. Para fechar, eu não sei quantas vezes já fechei, mas eu vou fechar mais uma vez, né? Para fechar, uma pergunta. Você costuma rotular as pessoas que você conhece pela primeira vez? Às vezes nós podemos fazer isso. Olhamos para alguém e, sei lá, porque tem uma testa grande ou porque tem um pescoço pequeno, não sei. Por alguma razão, a gente já acha que aquela pessoa é de um jeito. Eu não sei vocês, mas quantas e quantas vezes eu já não me surpreendi com pessoas que eu pensava que era de uma forma e, na verdade, era de outra. Então, devemos tomar cuidado, primeiramente, quando nós conhecemos as pessoas, para não rotular. Porque talvez até nós mesmos já fomos rotulados, né? Nós mesmos já sofremos. E se o mundo nos faz sofrer, não vamos seguir o padrão deste mundo. Qual o segredo, então, para não fazer acepção? Conhecer as pessoas, tá? Conhecer. E como podemos conhecer? Conversando com as pessoas, perguntando, indagando, né? Entre nós mesmos, como igreja, nos importando uns com os outros, perguntando, sabendo uns dos outros. Nós devemos, então, tomar essa atitude para não fazer acepção, conhecer, conversar, tá? E se envolver com as pessoas, ter empatia por elas, ter simpatia por elas, né? Se interessar genuinamente pelas pessoas. Só assim nós vamos poder viver amando e sem fazer acepção de pessoas. Então, que possamos tomar cuidado e ter essas atitudes práticas. Que Deus assim nos abençoe e que essa barreira para servir seja tirada da nossa mente e do nosso coração e da nossa prática. Amém. Amém. Pessoal do grupo de oração que vai orar, a Gésia pode tentar ativar o som aí, Gésia. Márcio também, pode tentar ativar aí. Já está ok já o teu som, né? Ok. Liberado o áudio para vocês. Irmãos, eu vou iniciar a oração orando. Márcio que ajuda a iniciar. Eu já tomei a palavra aqui. Boa noite, irmãos. Pastor Elcio vai iniciar. O que é que eu inicie, pastor? Márcio, pode iniciar, Márcio. Obrigado, pastor. Então, a gente tem já alguns pedidos que a gente já vem orando durante algumas semanas. Então, eu vou iniciar a oração, mas se tiver algum irmão que queira algum pedido, quer fazer algum pedido, quer que a gente ore também, é só falar aí, que aí o Aldair ativa o áudio e a gente
pode estar orando também. Vocês vão ver ali. Acho que ninguém. Então, vamos orar. O irmão Chiquinho, pode falar, irmão Chiquinho. Seu áudio está liberado. Oração de amanhã eu estou indo ao médico, que Deus use esse médico e resolva o meu caso o mais breve possível. E também vou resolver outro negócio que me lesaram, e eu entrei no barco e estou saindo também para resolver, e que Deus esteja na frente de tudo isso para resolver, vamos dizer, por mim. E mais alguém? Mais algum irmão? Neemias. Pode ativar, Neemias, aí. Tenta ativar aí, Neemias. Tenta ativar o teu áudio. Ok, Neemias? Pode falar. Pode falar, Neemias, tá ativo. Ela vai fazer uma cirurgia nos olhos quarta-feira agora, dia 30. E a minha ainda estou esperando uma data ser marcada ainda, né? Fazer a vesícula. O médico falou que 30 dias. A gente foi lá dia 15, né? O dia 15, ele falou que do dia 15, daqui 30 dias ou menos, seria marcado a minha. Já da Ritinha não, já está marcada já para quarta-feira, já, dia 30. Então, ore por nós. O medo é que bata os dois aqui em casa com pós-cirurgia, né? Aí quem vai sofrer aí, olha, e a Yara, porque vão ter que se virar para cuidar dos dois velhinhos aqui em casa. Então, fiquem orando, tá, meus queridos? Para que dê tudo certo, que Deus abençoe e que te restabeleça bem rápido. Amém. Então, o Chiquinho também é pedido de saúde, Neemias, né? É isso? Fica com cega. Isso. Acho que mais ninguém, Márcio. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, Pai, nessa noite, para agradecer tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Pai, e saber que Tu é Deus. Tu tem cuidado de todos nós, tem guiado nossos passos, tem nos perdoado nossos pecados, Pai, e dado a Tua graça para nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que Tu me deu. Obrigado porque nós podemos ver a Tua mão em todos os horários desse dia, Pai, Tu suprindo nossas necessidades, com café, com almoço, com a janta, Pai, com o lanche. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por tudo que Tu fez em nossas vidas durante esse dia. Continua nos dando a Tua graça durante a noite, Pai, velando nosso sono, nosso descanso, Pai. Nos abençoa, Pai. Continua nos abençoando. Nesse momento, Pai, também quero te pedir, Senhor, e colocar em oração alguns pedidos que a gente já vem orando durante algumas semanas, Pai, mas Tu possa continuar, Senhor, ouvindo nossas orações com relação a esses pedidos que vamos fazer nessa noite, Pai. Queremos te pedir, Pai, primeiramente, pela família da irmã Odete, da própria irmã Odete, Pai, Tu possa continuar confortando o seu coração, Tu possa continuar suprindo as necessidades deles, Pai. E eu sei que, mesmo doente, o irmão Juvenal era uma referência para eles, Pai. Então, conforta o coração deles, Pai. Continua cuidando, continua abençoando, continua direcionando, Pai, que eles não venham se desviar do caminho, Senhor. Que já vem seguindo há tempos. E cuida dessa família, Pai. E nos ajuda, de alguma forma, Pai, a continuar ajudando com a contribuição das cestas básicas, Pai, com as cestas básicas que a gente tem deixado cada mês lá. Então, nos dá condições, Pai, nos dá sabedoria também
para caminhar ao lado da irmã Odete e da família dela, Pai. Te peço, Senhor, por alguns irmãos também da igreja, Pai, que devido à pandemia que aconteceu, tem se isolado, tem ficado em casa, Pai, e que Tu possa cuidar desses irmãos, Pai. São considerados grupo de risco, já tem alguma comorbidade, Pai, e tem ficado em casa, se isolando, para que esse vírus não venha alcançá-los, Pai. Quero Te pedir pela vida da minha sogra, das minhas cunhadas, Pai, cuida delas, Tu possa também estar protegendo, possa estar livrando, Senhor, cuidando. Quero Te pedir, Senhor, para a vida do pastor Elcio, da irmã Fátima, da Crécia, Pai. Cuida desses irmãos, Senhor, e de todos os outros que também têm já se precavido, têm usado das medidas de prevenção para não contrair o vírus. Abençoa esses irmãos, Pai. Cuida deles, livra da saúde, Pai. Aumenta a imunidade desses irmãos, Senhor. Livra de todo o mal, Pai. Eu te peço, visita nesse momento, Pai, cada irmão. Eu te peço, lembrei agora da Alessandra, Pai, que possa também estar cuidando da vida dela, do Max, dos seus filhos, Pai. Cuida dos nossos irmãos, Senhor, nesse momento. Cuida das suas vidas, Pai. E que a gente possa também continuar orando aqui por eles, ajudando também naquilo que eles tiverem necessidade, Pai. Nos dar a Tua graça, Pai, para juntos caminhar com esses irmãos, Senhor. Quero Te pedir, Pai, também, em especial pelos seminaristas da igreja, Pai, daqueles que estão ainda estudando, o Antônio, a Iole, Pai, a Gabi, Senhor, e que Tu possa, Pai, também estar sustentando eles, que Tu possa estar suprindo a necessidade, Pai, abrir as suas mentes, seus corações, para que a cada dia, Senhor, eles possam estar aprendendo mais e mais de Ti, para que eles possam se preparar, Senhor, para esse campo que está tão vasto aí. Precisando de gente, precisando de missionários, precisando de pessoas que divulguem Teu Evangelho, Pai. Então, prepara eles possam ter uma boa base cristã, uma boa base bíblica, Pai, e que eles possam, daqui a um tempo, estar prontos, Pai, para enfrentar as situações adversas que podem ocorrer durante a sua caminhada cristã, Pai. E nos ajuda, Pai, também está contribuindo, orando por eles, cuidando, para que eles não possam se sentir só, Pai. Quero Te pedir também para os seminaristas que estão na igreja, Pai, contribuindo também de alguma forma. Cipe, Alex, família, Pai. Cuida deles, a Pati, Pai, também, que tem nos ajudado. A Carol, Senhor. Cuida dos nossos seminaristas, Pai. Cuida deles e supra as necessidades deles. E nesse momento, Pai, eles possam estar sendo abençoados por Ti, possam estar sendo supridas as necessidades deles. Se tiver alguém que está passando por algum problema de saúde, Pai, que possa estar restaurando a saúde de cada irmão, Senhor. Te peço, Senhor, ouve nossas orações, Pai. Lembrando também, Senhor, nesse momento da irmã Bia, do pastor Ricardo, Senhor, que também ajudaram bastante na igreja, Senhor. Contribuíram, divulgaram o Evangelho aqui no município de Benevides, Pai, construíram nos ajudaram a construir a igreja onde nós frequentamos hoje, Senhor. Se tem uma estrutura porque alguém teve a visão, alguém se dispôs para enviar. Então, eu te peço, Pai, abençoa o pastor Ricardo, sua esposa, a tia Bia, Senhor, dá saúde a eles, força para que, mesmo na velhice, Senhor, eles continuem também falando, divulgando o Teu Evangelho para as pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. E em nome do Teu Filho amado Jesus, Te agradecemos. Amém, Senhor. Amado Deus, continuamos em Tua presença nesse momento de oração e comunhão, nesse momento de intercessão. Pai, como o hino diz, nós sabemos em quem temos crido. E é por isso que oramos com fé. É por isso que oramos com convicção de que Tu ouves e respondes segundo a Tua vontade.
Pai de amor, apresentamos os grupos familiares. É um período tão difícil, Senhor, que nos forçou a nos afastar das nossas reuniões familiares. Mas Tu sabes como está cada família. Tu sabes como está, Senhor, a vida individual de cada um. Ó Pai, anima os que estão desanimados. Alegra os que estão tristes, Senhor. Supre a necessidade daqueles que não têm o pão cotidiano, Senhor. Daqueles que estão passando por problemas de emprego. Ó Pai, não deixa que o afastamento da igreja os afaste de Cristo. Ao contrário, Senhor, que tenhamos mais comunhão, mais intimidade contigo nesse dia de distanciamento. Abençoa cada família dos grupos familiares. Eu te apresento, Senhor, os líderes desse grupo. Tu conhece a liderança da igreja, Senhor. Tu sabes que são pessoas comprometidas com o reino. Ó Pai, fortalece, anima, alegra os líderes, Senhor. Pai querido, que os líderes façam uma ligação, Senhor, para saber como é que estão os grupos, Senhor, que os líderes orem intensamente pelos grupos familiares. Abençoa-nos como igreja, Senhor. Não deixa que as adversidades, que as lutas venham sufocar a nossa fé. Ao contrário, que essas lutas nos despertem, que essas lutas, Senhor, nos tornem guerreiros de Cristo. Crentes, Senhor, animados nessa caminhada de fé. Abençoa-nos em tudo, Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar para o Senhor a nossa igreja nesse mês de setembro, quando estamos enfatizando o mês de missões. Senhor, ficamos gratos ao Senhor porque a nossa igreja é fruto de missões. E eu vejo que a nossa igreja, Senhor, tem se empenhado bastante em fazer missões. Ainda não estamos assim num patamar onde queríamos, mas temos nos esforçado para ajudar, para divulgar missões. É tanto que a nossa igreja tem uma comissão, o Senhor conhece as pessoas que fazem parte dessa comissão. Eu queria orar por eles, Senhor, pedir que o Senhor desse a cada dia para eles sabedoria, porque todo mês eles têm que fazer uma apresentação, um culto especial. Então, que o Senhor ajude, Senhor, esta comissão a terem estratégias, a terem desenvolvimento, criatividade. Ajuda meus irmãos a fazerem isso. E sensibiliza o coração de cada irmão da nossa igreja, para que a gente volte o nosso olhar para missões, na contribuição, na oração. Nos ajuda, Senhor. Às vezes temos falhado muito com as nossas ofertas missionárias. Oh Deus, mas nos desperta para isso, para contribuirmos com muita alegria, porque missões é algo que está no coração do Senhor. Nós possamos entender isso e sermos cooperadores de missões. Ouve as nossas súplicas, Senhor, e responde em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque podemos orar a Ti, Senhor, podemos clamar a Ti, Senhor, sabendo que Tu és um Deus que responde nossas orações, Pai. Muito obrigado por isso. Quero te apresentar a nossa igreja, Senhor. Te agradecer, Senhor Deus, por mais um ano que tem completado esse trabalho, Senhor, que não é feito pela mão de homens, Senhor, mas sim única e exclusivamente por conta do Teu poder, Senhor, da Tua bondade, Senhor, com toda a igreja, com todas as pessoas que iniciaram esse trabalho, Senhor. Te agradeço, meu Pai, porque pela Tua graça somos uma igreja bíblica, Senhor, que busca realmente fazer o que a Tua palavra manda, Senhor. Realmente uma igreja que busca ser missionária, uma igreja que busca essa comunhão, Senhor, com os irmãos, Pai. Muito obrigado, Senhor.
Sabemos também que te agradeço também por tudo que tem acontecido na nossa igreja, assim, de maneira administrativa. A igreja tem tomado passos, decisões muito importantes, Senhor. E te peço também, Senhor, que tu continues conduzindo a nossa igreja dessa maneira. Eu te peço em especial pela comemoração do aniversário da igreja, Senhor. Não vai ser um culto para orgulho nosso, para orgulho da igreja, mas sim de louvor a ti, Senhor, e agradecimento por todos esses anos, Senhor, que a igreja tem permanecido, que a igreja tem te servido, Senhor, servido a comunidade e a nossa cidade, Pai. Eu te peço pela programação, Senhor. Temos irmãos envolvidos, toda a igreja se envolve realmente nesse momento, neste culto, Senhor, e que seja um momento especial, Senhor, de louvor e agradecimento a Ti, Pai. E que tudo que for planejado, Senhor, seja conforme a Tua vontade, Senhor. Os irmãos que têm programado a questão da ornamentação, Senhor, da criatividade a cada irmão, Pai. Te peço também, especialmente pela diretoria da igreja, Senhor, todos os irmãos que estão envolvidos ali, Senhor, com suas responsabilidades, Pai. Ajuda cada irmão, Pai. Eu te peço pelo pregador, Senhor, não me recordo o nome dele agora, mas eu peço, Senhor, que Tu possas usar a vida deste homem, Senhor, para falar aos nossos corações, Senhor, e falar para todos os irmãos que estarão ali naquele dia, Senhor. Te peço também por alguns reparos que ainda faltam, Senhor. Te agradeço pelos irmãos que estiveram dispostos a estar no mutirão ali sábado passado, Pai. Foi um tempo que eu creio que os irmãos puderam realmente se confraternizar e também poder melhorar um pouco a estrutura da igreja, Senhor. É muito importante zelarmos pelo templo físico também, Senhor, porque é um local onde nos reunimos. Então, eu te peço, Senhor, recursos para terminar esses reparos que ainda faltam, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. É isso que eu te peço, te agradeço em nome do Filho amado Jesus. Amém. 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 Pastor Valdeci? Ok, pastor. Ok, estão me ouvindo, né? Bem, irmão, nós vamos só concluir o nosso culto com as informações. Então, domingo, nós vamos ter o nosso culto de aniversário da igreja. Agora à tarde eu estava compartilhando com o pastor Samuel. O pastor Samuel é que vai trazer a palavra nesses dias. Ele é professor no Seminário Batista, é professor externo aqui também no Palavra da Vida, pastor, membro lá na Igreja Cristã Evangélica do Marco. Não é o pastor da igreja, ele é membro da igreja lá. Ele que vai estar conosco, ele e a esposa, a dela é Pamela, tá? Então vamos ver se a gente consegue domingo lembrar o nome dela também, né? Pamela, e com um diferencial no nosso culto. Então já passei as informações domingo, passei agora. Eu estava querendo fazer um vídeo para colocar no grupo da igreja, mas eu não consegui fazer pelo WhatsApp. Aí eu vou precisar da ajuda dos universitários, ver se amanhã eu consigo fazer isso, para que fique bem explicado para a igreja como vai acontecer o culto, tá? Então, já passando para vocês, domingo de manhã, restrito para um grupo de irmãos, até principalmente porque ficaram ausentes desde março, né? E a gente está, então, dando prioridade para esse retorno deles às atividades da igreja no domingo de manhã. Eu estava fazendo uma relação dessas pessoas e, por incrível que pareça, chegou a um número até mais de 20, né? Eu calculei aqui. Eu não esperava que fosse ser um número tão expressivo, né? Sem contar que, de repente, chega alguém desavisado, né? Alguém que não foi assim, visitante, né? Mas nós temos aqui, olha, a irmã Meire, que naturalmente não vem só, alguém vai trazer, né? A turma lá. Tem o pastor Elcio e a Gésia, irmão Antônio, irmã Josina, a Chiquinha, a Marcelina, a irmã Odete, que eu quero fazer um esforço para que ela esteja aqui também, irmã Fátima, Josimar, irmã Socorro, irmão Osvaldo, irmã Socorro, irmão Bento, irmã Bete, né? Pedro Paulo, aí tem a irmã Dalila também, e aí nós temos a irmã Tereza com o seu Rui, que também estão ausentes ainda nesse cuidado, e algumas pessoas que
são situações, eu não sei exatamente como elas estão. Posso lembrar agora, por exemplo, a irmã Alessandra, mas ela estava conosco nesses últimos cultos, né? Porque ela estava em tratamento, né? Fazendo tratamento pesado, né? E por isso eu entendo que ela deveria ficar um pouco mais restrito, mas esteve conosco aqui, e pessoas como a irmã Alessandra, como a irmã Simone, que também os filhos têm problemas sérios de respiratório, né? Então, a gente deixou esse pessoal todo de fora, talvez alguns fora desse grupo de idade, na questão de algum tipo de doença, né? Também estejam conosco aqui. Então, é um número razoável de irmãos, mas é restrito a esse grupo. Então, os jovens, né, os um pouco que têm vindo para a igreja, vão ficar de fora. Com exceção, eu, o pastor que vai pregar, a equipe de música, a liderança que vai estar atuando na recepção, em várias áreas do trabalho, com exceção desses que vão precisar estar naturalmente. Já o culto à noite, não. O culto à noite ele vai ser mais aberto, né? Nós, inclusive, estamos flexionando de 40 para 50 pessoas, tá? Embora o último informativo que eu tive do governo estadual, eles não estão mais limitando, né, o número de pessoas, mas nós estamos, né? Então, ainda por cuidado, nós ainda estamos. Mas à noite vai ser já um culto mais aberto. Agora, tanto de manhã quanto à noite vai ser transmitido pelo Zoom. Então, os irmãos que não vão poder vir de manhã, vão poder em casa acompanhar uma transmissão como essa que estamos fazendo aqui. E os irmãos que não vierem à noite, porque já vieram de manhã, também em casa vão poder assistir, perdão, vão poder assistir o programa pelo Zoom, o mesmo programa que vai estar aqui na igreja. Tá? Então, essas informações são importantes, eu tenho passado pessoalmente a algumas pessoas, principalmente esse grupo aí mais interessado, né, que é do grupo da manhã, tenho sido pessoal com eles, mas eu amanhã mesmo devo estar fazendo eu queria fazer um vídeo, se não der, vou fazer um áudio para ficar o mais claro possível para os irmãos, tá bem? Então, irmãos, esses são os desafios, são nossos avisos, e amém. Amém. Posso liberar o áudio do pessoal, pastor? Liberando os áudios aí dos